E eu fico muito feliz de estar aqui nesta noite participando com vocês desta bênção grandiosa. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé neste momento, por favor. Nós pudéssemos fazer uma oração. Não é muito costume a gente fazer isso, mas eu gostaria, antes de qualquer outra coisa, orar com os irmãos. Porque na verdade, irmãos, tudo gira em torno desta coisa tão importante que o Senhor deixou para nós, poder orar, falar com o Pai. Feche os teus olhos agora. Você veio nesta noite com um objetivo, com certeza. Veio para este culto, para tanto abençoar como ser abençoado. Então coloque a sua mão no coração, feche os teus olhos, e você vai fazer a oração que você mais desejar neste momento. E depois a seguir estaremos lendo a palavra de Deus. Com os olhos fechados, oramos: Senhor nosso Deus e Pai amado, nós estamos aqui neste culto abençoado. Nós estamos aqui sentindo a alegria, o gozo da Tua presença gloriosa. E nós viemos nesta reunião, neste culto, Senhor, exatamente para glorificar Teu nome, adorar a Ti, bendizer ao Senhor. E também, meu Deus, para receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, aquilo que o Senhor já tem concedido através, meu Deus, da sua palavra, algo que o Senhor tem preparado, porque nós vamos ouvir neste momento a palavra, e a palavra não volta vazia, a palavra faz aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor deseja. Fala, Senhor, com cada um de nós nesta noite, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu trago saudação da terceira igreja para os irmãos. Estão lá reunidos neste momento também. Quinta-feira eu anunciei que eu viria para cá. E os irmãos mandaram saudações para a igreja. Não sabia que a pastora Príscila estava doente, mas nós vamos estar colocando, já oramos por ela, a irmã já esteve aqui orando, vamos continuar orando para que ela se restabeleça quanto antes para estar fazendo a obra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. A palavra diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, quem são gentios? Aqueles que não são cristãos, procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E o versículo 33, versículo chave, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Podeis assentar. Eu gostei desse aparelhinho aí, irmão. Esse daí, ele transmite os hinos aqui, é daí do celular, direto? Como? A gravação. Porque diz que agora tem um aparelhinho que não precisa mais esse. Agora pode ser um aparelhinho que ele, do local, ele reflete lá, não é uma luz direta. É como se fosse por satélite. Então eu achei que fosse o aparelhinho ali. Mas, e nós comentamos sobre isso, ia comprar um projetor, falou: vamos comprar direto já um aparelhinho desse, e achei que fosse daí, não conhecia, então achei que fosse. Muito bem. Irmãos, nós viemos aqui nesta noite, o propósito é falarmos sobre prosperidade. Embora é um assunto que ele se diversifica muito, existem pessoas que entende-se prosperidade
de maneira, eu acredito que, ao meu ver, um pouco equivocada, porque a prosperidade está conosco. Ela já está conosco. A Bíblia diz que nós temos, no momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós temos o pacote completo, porque de fato a bênção de Deus inclui, pode ser, a prosperidade e outras coisas mais. O que nós temos que saber é uma coisa, que existe duas coisas que é importante. Eu costumo dizer duas irmãs gêmeas, que nasceram juntos, vão caminhando juntos e vão morrer juntas. É claro que eu estou dizendo no sentido figurado. Prosperidade, ela vem com a fidelidade. Se nós formos fiéis, na medida que a palavra de Deus traz para nós uma orientação da maneira como nós precisamos, devemos fazer, nós podemos ter certeza, irmãos, que diante de nós já há um clima, um projeto de Deus para sermos prósperos. Riqueza, quem sabe, se for da vontade de Deus, talvez até bens materiais, mas não necessariamente bens materiais. A prosperidade, ela envolve todas essas áreas da nossa vida, a alegria, a satisfação daquilo que temos. Porque muitas pessoas têm muito e não é feliz, porque ela nunca satisfaz com o que tem. E o cristão aprende a dar valor naquilo que o Senhor já lhe deu, naquilo que você tem. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: grande a piedade é o ganho com contentamento. Quando nós temos isso na nossa vida, nós somos felizes com aquilo que nós temos. Nós somos felizes com a bênção que já está na nossa vida. Não necessariamente eu precisar correr daqui para lá, de lá para cá, correndo atrás de bênçãos de prosperidade. Já está comigo, já está com você a bênção da prosperidade. A vida abundante com Deus, a vida abençoada com Deus, o dia a dia nosso, a família. Então nós já temos esta bênção completa na nossa vida. Quando Jesus disse esta palavra, lá no comecinho do versículo, do capítulo, aliás, no versículo 19 do capítulo 6, ele ensinou 4 coisas. A primeira dela, ele disse, o tesouro no céu. A segunda é o olho puro. Terceiro é os 2 senhores. E a quarta ensinamento é a ansiosa solicitude pela nossa vida. Como no versículo 19 ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que interessante, quando o Senhor Jesus, ele entendeu, ele percebeu que dentre a multidão que o seguia, havia de fato pessoas muito preocupadas com as coisas materiais. As coisas materiais nós precisamos. Quem que não precisa do dinheiro? Nós somos anjos, mas temos um corpo físico. Nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos das coisas deste mundo. Mas não necessariamente ficarmos ansiosos, desesperados, porque a palavra diz que nós temos que ter paz no nosso coração. Então, desta parte, primeiro Jesus ensina dizendo, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Quando nós estamos muito preocupados com essas coisas materiais, vem uma preocupação exagerada, vem ansiedade, vem medo, vem coisas juntas com isso que de fato tira a nossa paz. E muitas vezes as pessoas
A palavra diz que muitas vezes as pessoas esquecem de Deus quando as coisas materiais estão muito presentes na sua vida. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, cuidado. Isso é bom, mas é perigoso. Riqueza é bom, é perigosa. Fama é bom, mas é perigo também. Quando nós temos uma riqueza grande, nós estamos preocupados que o ladrão vai roubar, nós não estamos preocupados com o sistema financeiro que pode mudar, ficamos muito preocupados com isso, enquanto a Bíblia diz que nós precisamos ter tranquilidade e paz na nossa vida, uma vida abundante na presença de Deus. Então, o tesouro na terra traz preocupação, o ladrão pode roubar, a ferrugem vai corroer, enfim, essas coisas. Aí o Senhor Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É uma realidade sim, irmãos. Se alguém disser, olha, eu não amo dinheiro, não, eu tenho riqueza, mas não amo isso. Às vezes a pessoa pode ser até sincera, mas muitas vezes ela está enganando-se a si mesmo. Ela está se enganando a si mesmo porque, de fato, é muito atrativo as coisas materiais. E a preocupação, ela, de certa forma, ela acaba roubando aquilo que nós temos de mais precioso, que é essa paz. E às vezes a pessoa não se dá conta da situação que ela está vivendo, o envolvimento que ela está tendo. Então o Senhor Jesus estava tranquilizando a multidão onde ele estava ensinando. O segundo ensinamento que Jesus fala, ele fala sobre nós temos os nossos olhos puros. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas, ela não consegue enxergar o bem no seu próximo. Ela enxerga muito mais o defeito do que o valor, do que a qualidade, do que a virtude, porque os olhos são maus. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter olhos puros, é quando nós olhamos para o nosso semelhante e nós enxergamos o bem que está nele, o valor que existe, como o Senhor olha para nós, como o Senhor olhou e não viu os nossos defeitos, mas Ele olhou por aquilo que poderíamos ter de valor. A preciosidade que existe dentro de nós é aquilo que o Senhor enxerga na nossa vida, e muitas vezes as pessoas mesmo si próprias não se dão valor naquilo que ele é tão importante para Deus. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos importantes para Deus, mesmo sendo pecadores, sendo cheios de defeito, mas nós somos importantes para Deus. E muitas vezes o inimigo fala, não, você não é nada, você não serve para nada, você não vale nada. O inimigo tenta colocar nós lá embaixo, mas a Bíblia diz que o Senhor nos ama. Seja qual for o pecador, a situação que ele se encontra, o pior de todos, o Senhor ama. E nós, tendo os nossos olhos bons, nós olhamos as pessoas de uma maneira, com amor, com misericórdia. Não acusando, falando, olha, esse cara não serve para nada, não vale o sal do batizado. Muitas vezes as pessoas veem uma pessoa que usa drogas e ele julga logo, dizendo, isso aí não serve para nada. Porque, irmãos, nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. Nós temos que enxergar o bem. O que há de bom na vida do nosso semelhante, do nosso próximo. Ao invés de julgarmos, em vez de nós criticarmos, nós temos que olhar que existe uma alma. Existe um coração que pode ser transformado. Deus pode mudar uma vida, uma pessoa que tem uma vida toda errada, pode transformar, fazer dela um vaso de bênção. Mas quando nós usamos os nossos olhos bons, a Bíblia fala, se os nossos olhos for bons, nosso corpo é iluminado. Mas se os nossos olhos for mal, nós teremos trevas. Segundo o ensinamento que Jesus fala. O terceiro ensinamento, Jesus fala sobre 2 senhores. Um escravo não pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então nós temos que ter esta certeza que estamos servindo um Senhor, que nós temos que ter essa convicção na nossa vida, que estamos servindo um Senhor. Não é possível servir 2 senhores. E aí então no versículo 25, Jesus entra dizendo esta palavra. Por isso vos digo, não andeis
cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Que realidade, ensinamento básico que o Senhor mostrando para as pessoas que com certeza ele percebia que dentre eles haviam pessoas que estavam preocupadas demasiadamente. Ou então uma palavra profética que viria a se cumprir nos nossos dias hoje. Jesus lá no passado dizendo para nós nos nossos dias, por que ficarmos tão preocupados? O nosso corpo tem muito mais valor do que o que vestimos. A nossa vida vale muito mais do que aquilo que nós comemos. Jesus estava mostrando para os irmãos, para o grupo que estava com ele, a importância que é darmos valor naquilo que nós já temos. Naquilo que é, de fato, a nossa vida, faz parte da nossa vida. Então ele disse, olha para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Irmãos, nós temos mais valor do que os passarinhos. Somos sim mais valorizados. O Senhor Jesus disse, somos mais valorizados. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Os animais nós temos que respeitar, nós temos que tratar bem a natureza, os animais. Mas o valor, nós humanos temos outro valor. Somos muito mais valorizados porque nós temos uma alma, um corpo, uma alma e um espírito. E isso a Bíblia diz, veio de Deus e vai tornar para Deus. Essa importância, essa diferença a mais está em nós humanos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o Senhor disse, vocês não valem muito mais do que as aves, do que os passarinhos. No entanto, Deus os alimenta. Eles comem todo dia. Principalmente se estiver solto na natureza. Porque muitas vezes estão presos numa gaiola, às vezes passa fome e passa sede. Mas aquele que estiver solto na natureza, ele vai ter comida, vai ter água, porque o Senhor os alimenta. E continuando, o Senhor dizendo mais a respeito das vestes agora. E quanto ao vestido, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Bonito. E eu vou de vez em quando pescar, na beira do rio, geralmente nas margens do rio, cada flor linda, aquela paisagem linda na beira do rio, seja qual tipo de flor que seja, elas não plantam, elas não fiam, não faz nada para ser tão bonita. E o Senhor disse, nem Salomão, nem mesmo Salomão, o mais rico, que teve mais privilégio na sua vida, teve o privilégio de vestir como estas flores do campo, que hoje está bonita, amanhã é cortado, lançado no fogo. Vocês valem muito mais do que isso. E aí o Senhor Jesus entra no texto que nós de fato pegamos como texto básico, que diz, não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Jesus estava passando para eles o segredo, passando para eles a orientação, como viver bem, como viver em paz, como aproveitar a vida o seu melhor, como ter uma vida tranquila e abençoada, é quando nós de fato confiamos no Senhor. E aí o versículo 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas no dia a dia. É uma realidade, irmãos, nós vivemos por fé, nós precisamos exercitar nossa fé no dia a dia, nós precisamos caminhar junto, ou seja,
ao nosso lado este projeto de fé na nossa vida. Saber que tudo nós dependemos de Deus, sim, mas Ele supre todas as necessidades quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Fidelidade, as demais coisas, a prosperidade vai vir, porque as demais coisas serão acrescentadas. O outro texto que eu escolhi justamente para falar sobre essas duas coisas, fidelidade e prosperidade, lá em Malaquias, capítulo 10, aliás, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei os dízimos na casa do Senhor. O que é? Fidelidade, obediência. E o Senhor, três coisas, Ele se manifesta dizendo: eu abrirei as janelas dos céus. Pois Ele disse mais: eu derramarei bênção com abastança. E a terceira coisa: eu repreenderei o devorador. Quer bênção maior do que isso, irmãos? O que nós precisamos mais do que isso para ter uma vida abençoada e vitoriosa, uma vida próspera? Então essas duas coisas caminham sempre junto. Fidelidade é prosperidade na nossa vida. Aquele que é fiel, aquele que faz cumpre com o seu dever de fiel ao Senhor, ele vai ter sempre na sua vida bênçãos com abastança. Vai ter aquilo que precisa no seu dia a dia. Não tem por que ficar preocupado com amanhã, mesmo porque o que adianta eu me preocupar com amanhã, se eu não sei se eu vou estar vivo? Não é verdade? Muitas vezes a pessoa está tão preocupada com o dia de amanhã, sendo que o amanhã não pertence a nós, diz a Bíblia. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, o dia de amanhã a Deus pertence e não a nós. É claro que nós temos que ser precavidos, sim. É claro que nós temos que ser organizados, sim. Mas não ficarmos preocupados demasiadamente com o que vai acontecer amanhã. E terminando, eu quero dizer aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo diz que certo homem, ele era preocupado, mas ele teve o privilégio de ter uma colheita muito grande. E ele naquele momento, ele ficou preocupado porque ele não sabia aonde ele ia recolher os seus bens, a sua colheita, como é que ele ia fazer, era muito. E ele resolve dizendo assim: olha, eu sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os celeiros velhos, pequenos, e vou construir grandes celeiros. Eu quero ajuntar toda esta colheita, eu quero viver tranquilo. Eu quero ter uma vida tranquila, porque eu quero aproveitar esta oportunidade. E ele assim faz, derrubou tudo, fez do jeito que ele queria, recolheu toda aquela colheita grande, e depois ele disse: alma, fique em paz. Tem muitos bens para muitos anos, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? O Senhor disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, a gente vai chegando a uma certa idade, não quero dizer que sou velho não. Idoso sim, mas não velho. A Bíblia diz que nós podemos ser idoso, mas não velho. O velho é aquele que não serve para nada. O velho é aquele que encosta, o idoso não, ele pode ter idade, mas ele é ativo. E eu creio que todos nós podemos dizer isso. Mas a gente vai chegando a uma certa idade, nós vamos adquirindo a experiência do tempo da adolescência, do tempo da juventude. Quanta besteira, quantas aventuras. Minha mãe dizia sempre, quando a gente era criança, quando estava chovendo, correndo na chuva, fazendo extravagância, mamãe falava assim: filho, não faça isso, faz mal. Que nada, mãe, acha, de jeito nenhum. E ela falava: hoje você fala assim, lá na frente você vai saber o que é isso. Hoje o que? Um reumatismo na perna, uma dor na coluna e coisas assim semelhantes, irmãos. Retrato do passado. A conta vem. A conta vem para qualquer um de nós. A juventude é beleza. Oh, coisa boa juventude. Quantas coisas, quantas aventuras. Só que a hora que vai chegando uma hora que a conta vai chegando.
e nós temos que prestar conta de tudo. Isso é na vida material e física, mas na vida espiritual também é assim, irmãos. Vamos cuidar, porque o Senhor Jesus Cristo já transformou nossa vida, já mudou nossa vida, não para continuarmos vivendo a vida do passado, a vida errada, não para continuarmos fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas o compromisso agora, o conhecimento da palavra, faz com que nós agora tenhamos uma responsabilidade em fazer o certo, o melhor, ser fiel, fazer o que agrada a Deus. Porque não há mais tempo para aventuras, não há mais tempo a perder com outras coisas. Nós temos que entender que nós temos uma vida com Deus transformada. O Senhor Jesus mudou a nossa vida, uma vida agora para vivermos uma vida abundante e abençoada. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade na minha vida e na tua vida, quando nós reconhecemos e sabemos que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está nos orientando, ainda que alguma coisa hoje não deu certo, não te preocupa, a Bíblia diz que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, serve a Deus, alguma coisa deu errada, você pode ter certeza que aquilo contribuiu para outra coisa lá na frente, porque é Deus no controle da nossa vida. Eu quero dizer nesta noite, encerrando esta mensagem, irmãos, se nós valorizarmos muito mais aquilo que Deus já fez na sua vida, na minha vida, se nós reconhecermos de fato, dá uma olhadinha para trás, quem você era no passado, o que você era no passado, o que você é hoje, o que Deus já te deu, as bênçãos que você já alcançou, através da misericórdia de Deus, da graça do Senhor. Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida de 10 para 11 anos de idade. E a pessoa que pregou, a primeira vez que eu ouvi a pessoa pregar com tanta ousadia, ela está na minha mente ainda. Eu lembro desta pessoa, a pastora Sueli sabe, um domingo à tarde numa fazenda, um missionário subiu ali em cima de uma cadeira e começa a pregar esta palavra de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, ele falava com entusiasmo, e eu, uma criança, olhava aquele velho, até então achava velho, olhando aquele homem, pregando com aquela ousadia. Aquilo entrou no meu coração, aquilo mudou o rumo da nossa família, por completo. Missionário Ismael Pereira do Lago, a pastora Sueli conhece muito bem, acho que só nós dois conhecemos ele, né? Como? A pregação dele. Então, num domingo à tarde, isso há alguns anos atrás, né, pastora? Não vamos falar muito não, alguns anos atrás, numa fazenda, no distrito de Vila Roberto, fazenda lá distante, um domingo à tarde, chegou na minha casa, pastor Domingos, irmã Conceição, pastora Sueli, que era uma menininha, Dogrinil, teu irmão, a Elza Gonçalves com acordeon na mão. Chegou na nossa casa, era uma família grande, todo mundo assustado. O que é isso? E de repente fizemos ali aquela coisa gostosa, aquela amizade, e chegou o momento do culto. E eu lembro quando o missionário Ismael Pereira do Lago, aleluia, irmãos, eu me emociono quando eu ouço, quando alguém fala dessa história. Ele chegou daquele jeito, um jeito tão humilde e tão sábio. Fez amizade com éramos crianças, era eu, meus irmãozinhos, tudo criança. E começa ali, juntou nós ali, começa a brincar com a gente, e nós ficamos, o que é isso? O que está acontecendo? E naquela tarde ele pregou a palavra, 5 irmãos meus aceitaram Jesus como Salvador, eram todos jovens. Isso já no próximo domingo já batizaram. Irmãos, foi uma colheita total.
Isso mudou o rumo da nossa vida. E graças a Deus por isso. Então, quando algum problema, alguma situação, alguma luta, dá uma olhadinha no seu passado, dá uma olhadinha o que já aconteceu, o que Deus já fez, a transformação. Se não fosse Jesus, o que você seria hoje? O que eu seria hoje, se não fosse Jesus ter mudado a nossa vida, ter transformado a nossa vida? O que seria de nós? Então isso é prosperidade, isso é bênção abundante na nossa vida. E nós não podemos esquecer nunca disso. Pelo contrário, todos os dias lembrar e agradecer e adorar a Deus por cada bênção alcançada. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos, que possamos permanecer firme, fiel. Sendo fiel, você será próspero e será mais e mais abençoado. Vamos continuar. Jesus vai voltar. Nós não podemos esquecer disso. Jesus vai voltar. Será que é hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 10, 20, 30 anos? Não importa, irmãos. O que importa é eu e você estarmos juntos, preparados para o momento que o Senhor se manifestar, para termos a nossa recompensa. E é assim que a igreja tem que viver, precisa viver todos os dias, cada um de nós. Quando nós tombarmos, cairmos, morrer, não importa. Paulo diz: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados. A bênção continua, não temos por que temer nada, porque o Senhor é por nós e nada será contra nós. É a bênção que nós precisamos, que a igreja precisa, que nós precisamos reviver nos nossos dia a dia. Tudo isso que já aconteceu e algo que Deus tem muito mais para fazer por nós em toda a nossa vida.